me referir ao que aconteceu nesse fim de semana, tá? Até porque foi nesse fim de semana que o apresentador e chefe de cozinha Edu Guedes recebeu o diagnóstico de câncer no pâncreas, pessoal, que é sempre, enfim, o aviso mais duro, mais amargo que a vida poderia te dar. Enfim, uma grande provação que ele vai ter que definitivamente superar com a reza e todo o apoio possível dos seus amigos e familiares, né? Mas eu gostaria de ouvir aqui até do próprio Felipe Reis se juntando a nós aqui, nosso colunista dos famosos, sabe tudo e mais um pouco sobre as fofocas aí pererecando, mundo afora aí com os famosos, mundo das celebridades principalmente. Fala, Felipe, bom dia. Pelo visto, ele precisou passar por um procedimento cirúrgico de emergência já, né? E qual é o estado de saúde do Edu Guedes nesse momento? Bom dia, Marinho. Bom dia a todos que estão aqui no Jovem Pan Morning Show. Exatamente. O Edu Guedes, ele teve um problema ali no final de semana e durante a investigação desse cálculo renal que ele teve, que se descobriu que ele tinha ali esse câncer no pâncreas. E pegou muita gente de surpresa, né? A assessoria de imprensa do Edu Guedes mandou um comunicado aqui pra gente agora há pouco e disse o seguinte: acabamos de receber uma atualização do estado de saúde dele, dizendo o seguinte: passou muito bem a noite, segue em recuperação, estável, evoluindo de forma positiva, cada dia é um dia. A gente sabe que não é uma doença simples, não é uma doença fácil. Inclusive, hoje, mais cedo, o programa do Edu Guedes foi comandado por um outro time e eles trouxeram também atualizações a respeito do estado de saúde, dizendo que a cirurgia foi longa, né? Foram 6 horas de cirurgia, mas foi uma cirurgia tranquila. Nossos desejos aí de melhoras, né, pro Edu Guedes e que se recupere logo, né? Olha, não existe doença mais engraçada que esse tal de câncer. E a gente vai partir para um rápido break, minha diretora Helena confere, só para quem está nos ouvindo. Sim, só para quem está nos ouvindo sintonizados na rede Jovem Pan de Rádio Morning Show, volta já já. A gente segue aqui, Felipe Reis, mas eu vou acionando o Elias Tavares até para repercutir um pouco esse caso e aí fazer a próxima pergunta. Não, sim, é muito triste, né, esse tipo de situação da parte da gente, né? A gente vê a pessoa sempre sorrindo, sempre apresentando ali a alegria, né, transformando a alegria, né, e nesse momento a pessoa precisa simplesmente de empatia, é um momento difícil, a gente torce muito, né, pro pronto estabelecimento do Edu, mas assim, né, a gente deve ter alguma informação adicional, em que momento? Pelo que eu venho apurando, eu acho que nas próximas horas a gente deve ter algumas atualizações. Ele está estável, né, depois dessa cirurgia. Então agora é aquele momento de mandar boas energias, boas vibrações, fica também um alerta, né, porque a gente acaba descobrindo muita coisa, às vezes, a respeito do nosso próprio corpo, quando a gente vai investigar, como aconteceu com o Edu, né, ele teve um problema ali de cálculo renal, e ele achou que era uma coisa simples. E aí, quando foi fazer exames mais complexos, que ele descobriu essa doença. Então, também fica um alerta para todos que nos acompanham de como é importante que a gente faça check-up sempre, que fique sempre ali atento à nossa saúde, porque às vezes a gente só descobre algo no momento que a gente vai sentir uma dor e poderia ter sido prevenido, né? Às vezes um tratamento até um pouco mais anterior a isso, né? Que bom que ele está se recuperando, que bom que a cirurgia foi bem sucedida. Inclusive a Ana Hickman, esposa do Edu Guedes agora, né? Ela fez um depoimento também agora há pouco, disse que acima do medo, ela está com energias positivas para esse momento que ela está vivendo ao lado do Edu. Então é um momento realmente delicado, né? Alguns famosos também prestaram sua solidariedade e fica também nossa solidariedade e o alerta, né, Marinho? Porque a gente precisa ficar mais atento, às vezes, em coisas pequenas do nosso corpo, né? Fica sempre a importância disso, né? Desse check-up regular, né? Não, sem dúvida alguma, enfim. Ainda mais o pâncreas, que ele, em termos de anatomia, até a fisiologia dele, já é um órgão mais escondido. Você só consegue detectar isso realmente fazendo um baita de um exame. Mas, enfim, a gente torce para que ele possa se recuperar o quanto antes. Aqui um comentário da bancada aqui. Marcelo Moraes está por dentro do caso e também o pano de fundo da relação dele com a Ana Hickman também. Não, eu tenho até uma dúvida, que em seguida pergunto para o Felipe se ele puder, né, falar para a gente, mas câncer, infelizmente, quando a gente fica sabendo, né, de diagnóstico de câncer, a gente não tem boas... claro que a gente sempre manda boas energias, mas a gente não tem boas referências, né? Porque a metástase acontece de forma muito rápida, né? E nesse caso, existe alguma informação da equipe médica, se esse diagnóstico chegou de forma rápida, assim, se ele conseguiu descobrir com antecedência e quais são as expectativas? É claro que
eu li anteriormente também que disseram que esses próximos 7 dias vão ser assim cruciais para descobrir se ele qual vai ser o desfecho dessa história toda, né? Se ele vai conseguir seguir adiante com um tratamento mais invasivo ou menos invasivo, ou se realmente ele vai precisar ficar mais ali em orientação médica, mais naquele estado de observação. Sim. Muitas pessoas alarmaram para essa notícia nesse final de semana, né? A gente viu alguns jornalistas até exagerando em títulos. Eu acho que a gente precisa ser cauteloso nesse momento, né? Existe mesmo uma declaração da própria Rede TV dizendo que os próximos 7 dias, que é onde ele trabalha, né? Os próximos 7 dias serão cruciais para esse tratamento. Como na maioria das doenças, a gente sabe que o começo, né, desse tratamento é sempre muito importante. Mas eu acho que é muito prematuro a gente já trazer essa euforia, né, a respeito de uma doença que é tão séria e, infelizmente, muito triste em muitos desfechos, né? Não quer dizer que esse será um desfecho do Edu Guedes. A gente sempre torce para que o tratamento dele seja muito bem sucedido, né? E que não aconteça nada de pior e que ele consiga passar muito bem dessa, né? Existem muitos casos também de pessoas que sobrevivem e com uma boa longevidade depois de um câncer, né? Então, acho que essa tem que ser nossa energia sempre, né? Não correr com esse alarmismo. Infelizmente, pode acontecer algo grave? Pode. Como em várias outras doenças também, né? Então, assim, nosso desejo é sempre que ele tenha boas melhoras, né? E definir o tratamento aí nos próximos dias. Os próximos dias são decisivos também, até qual a extensão ali da quimio e ou radioterapia a ver. Claro, 51 anos, Edu Guedes, enfim, ainda com muito a viver, a gente torce e tem certeza aí que ele vai sair dessa. A gente segue